Olá, irmãos, amigos, que o amor e a paz de Jesus estejam com todos. Aqui estamos para mais um estudo bíblico do programa de evangelização e mordomia da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Seguimos este caderno, Igreja em Grupos 2021, que traz então os roteiros dos estudos bíblicos deste ano, e que são baseados no livro de Tiago, na Bíblia, então no livro de Tiago. Hoje nós apresentamos o estudo de número 9, que tem como título Língua, Bênção ou Maldição. Então sobre isso vamos refletir, baseados em Tiago 3, 1 a 12. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Querido Deus, amado Pai do céu, nós agradecemos pela bênção da vida, especialmente da vida espiritual, em que Tu nos dás o Teu perdão, a Tua paz e a salvação eterna. Também pelas bênçãos materiais agradecemos. Nós agradecemos porque a Tua palavra tem sido para nós motivo de muito consolo e nos tem orientado muito em nossa vida. E agora, quando vamos nos debruçar sobre este texto bíblico do livro de Tiago, pedimos a bênção do Teu Espírito Santo. Guia-nos para que nós possamos compreender aquilo que Tu queres nos dizer, aceitar em nosso coração e possamos aperfeiçoar assim a nossa vida cristã. Abençoa este momento em nome de Jesus. Amém. Bom, já dissemos que fundamenta-se este estudo no capítulo 3 de Tiago, versículos 1 a 12. Aqui nós temos uma pequena introdução no estudo número 9, que diz ao pé da página 53, a epístola de Tiago trata dos assuntos práticos da vida cristã, a vida santificada. Vida santificada, então, é a nossa vida como cristãos, como filhos de Deus. Ou dizemos que é a santificação. Ela coloca uma grande ênfase, na verdade, a fé sem obras é morta. Nós já estudamos especificamente esse texto no estudo passado. No texto deste estudo de hoje, a preocupação é com a necessidade de disciplinar a língua, isto é, aquilo que nós falamos. Vamos ler o texto bíblico. Então, se você tiver a sua Bíblia e quiser, então, acompanhar a leitura, então abra no livro de Tiago, no capítulo 3. Vamos ler primeiramente os versículos 1 e 2. Tiago 3, 1 e 2. Diz assim o texto bíblico: Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então esses, os versículos 1 e 2, nos mostram responsabilidade no ensino da palavra. Em primeiro lugar, aqueles que falam ensinando a palavra de Deus têm uma responsabilidade muito grande. Eles não devem falar a sua palavra, as suas ideias, aquilo que eles acham, mas aquilo que a palavra de Deus diz, o que está na palavra de Deus. Então, tem aí uma grande responsabilidade. E o texto nos mostra, então, também que controlar a língua é uma questão de maturidade cristã. Controlar aquilo que se fala é uma questão de maturidade cristã. Nós conseguirmos
falar aquilo que é correto, aquilo que está certo, aquilo que é a palavra de Deus e aquilo que ajuda as pessoas, que edifica as pessoas. Então nós temos que conseguir falar isso. Então, obviamente isso se aplica em primeiro lugar aos pastores, né? Que eles devem fazer isso, né? E se aplica também aos professores da escola dominical, da instrução de confirmandos, se aplica àqueles que dirigem estudos bíblicos, que trazem mensagens também da palavra de Deus, mesmo sendo pastores ou professores, né? E enfim, a todos os cristãos, os pais em casa, por exemplo, eles têm até a missão, a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Pois aqui então o texto nos diz que isso é uma grande responsabilidade, porque ali deve-se usar a língua, aquilo que se fala, realmente de forma correta, de forma a trazer crescimento espiritual, a trazer melhoras na vida das pessoas de acordo com a palavra de Deus. Agora vamos ler os versículos 3 e 4, Tiago 3, 3 e 4, que diz assim: Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeno leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Vejam então que este versículo aqui fala que as palavras têm um poder muito grande, que aquilo que falamos, aquilo tem muito efeito, tem um poder de mexer com nós mesmos em primeiro lugar. Então, se nós falamos, isso dirige a nossa vida daquele jeito. Isso nos leva a uma determinada conduta. Então, é o poder das palavras. E vocês sabem já, né, que as palavras têm um poder muito grande, né? Aquilo que a gente fala, isso tem um poder muito grande. Às vezes a gente pensa, tanto faz se eu digo isso, se eu digo aquilo, né? Não, isso traz mudanças, né? Na vida das pessoas, na nossa própria vida. Porque uma vez que nós falamos uma coisa, nós acabamos nos comprometendo com aquilo que nós falamos. Aquilo acaba nos convencendo, ou é porque nós estamos convencidos disso, né? Então, as palavras dirigem aqui, como diz aqui, como um navio que tem o leme que dirige o navio. Assim diz aqui, as palavras dirigem o nosso caminhar, a direção para onde nós vamos, se nós vamos pelo caminho certo ou se nós vamos chegar no caminho errado. Talvez até seja importante a gente perguntar essa hora, mas enfim, aonde nós queremos chegar? Né? Qual é o nosso destino? Nós vamos para algum lugar. Né? Infelizmente, para aqueles que não creem, para aqueles que não acreditam em Deus, né? O lugar para eles, onde eles pensam que vão, é o cemitério, né? Mas nós cristãos sabemos que a nossa história não termina no cemitério, né? Enterrados lá e acabou, né? A nossa história vai além da morte aqui nesse mundo, da morte física, né? Nós queremos chegar em algum lugar, né? E aí, então, as palavras nos ajudam a dirigir para nós chegarmos neste lugar, que é a salvação eterna, a presença plena com Deus, né? Ainda vamos ler os versículos 5 em diante, 5 até 8. Então, Tiago 3, 5 até 8, diz assim: Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva.
Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Esse trecho aqui fala especialmente do poder negativo da palavra, daquelas palavras que não são boas, né? Do poder destruidor das palavras. Então, vejam só, as palavras podem destruir. E vocês pensarem um pouquinho, né? Vocês lembram de coisas como as palavras trouxeram destruição, trouxeram tristeza, trouxeram amargura. Tem até aqui no caderno do PEN, aqui, né? Por exemplo, bem no iniciozinho, na página 53, bem no começo ali, né? No meio da página ali, diz assim: todos nós também somos testemunhas do mal que faz uma palavra dita na hora errada, com intenção errada, a pessoa errada, em circunstâncias erradas, trazendo tantos estragos, tantas feridas, tantos traumas e tanta dor. As palavras podem fazer isso, elas têm esse poder, elas trazem realmente muita coisa negativa quando elas são ditas, às vezes de forma impensada, quando elas são ditas com ódio, quando elas são ditas com a intenção de humilhar, de diminuir as pessoas, né? Elas realmente elas trazem muita tristeza na vida das pessoas. Aquilo que a gente diz para alguém, não pensem que isso não traz consequências, né? Aquilo que a gente diz com ódio, aquilo que a gente diz para derrubar, para destruir, muitas vezes aquilo que a gente diz com a intenção até de se sair por cima numa discussão, né? Então essas palavras elas trazem muita coisa negativa, e elas podem levar a pessoa a se sentir um nada, podem levar a pessoa a ter muita tristeza, muita frustração em sua vida, né? Jesus disse que se alguém chamar a seu irmão tolo, estará sujeito ao inferno de fogo, né? Quer dizer, por quê? Porque isso é uma forma de matar, né? É uma forma de destruir a pessoa. Então, se eu penso em, com minhas palavras, ajudar alguém, inclusive alguém que esteja no erro, também aí eu tenho que escolher as palavras. E a explicação aqui do estudo, aqui, né, ele fala isso, né, que a palavra ela pode ser dita numa hora errada. E a gente sabe disso, né? Quer dizer, tem horas que, por exemplo, não adianta a gente discutir certas coisas com uma pessoa. Marido e esposa têm que dialogar, têm que conversar, têm que expor, têm que estar dispostos a ouvir e têm que falar. Mas tem horas que não vale a pena falar. Tem horas que a gente tem que esperar a raiva passar, esperar aquele momento passar. Claro, tem horas também que a gente não pode deixar passar sem falar, né? Também não é assim que quanto não falar nunca, né? Tem que ser dito, as coisas têm que ser ditas, né? Aqui fala assim, circunstâncias erradas, a pessoa errada, né? Às vezes a gente fala uma coisa para uma pessoa, acusa ela de uma coisa que ela não fez, a gente fez isso então para a pessoa errada. Às vezes outra pessoa devia ouvir isso, né? Então trazem dificuldades essas palavras desta forma. Tá? Então, a palavra, ela tem uma dupla
uma dupla utilidade, tanto para o bem como para o mal. Uma palavra boa também é uma palavra muito boa, que nos traz coisas positivas. E isso também está dito aqui no versículo 9, por exemplo. Então, diz assim: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Aqui está escrito no caderno, aqui na página 55, no meio da página ali, naquele ponto D ali, né? A palavra boa traz paz, consolo, fé, alegria e vida eterna. Essa é a palavra boa, né? Traz paz, traz consolo, traz fé, traz alegria e vida eterna. Pense naquilo que você fala. Você fala para sua esposa, você fala para o seu marido, você fala para os seus filhos, você fala para os seus pais, você fala para os seus vizinhos, seus colegas de serviço. São palavras que transmitem, trazem alguma dessas coisas aqui: paz, consolo, fé, alegria, vida eterna. Então, se não for, temos que repensar. E aí ele conclui dizendo: a palavra má produz desespero, ódio, morte, condenação. Então as palavras más, as palavras mal escolhidas, as palavras carregadas de ódio podem levar alguém à condenação, podem levar alguém a se afastar de Deus. Então por isso nós dizemos também, uma outra forma de dizer isso é que as palavras podem ser palavras de vida ou palavras de morte. Com a palavra morte, aqui queremos entender tudo aquilo que tira algo de vida da pessoa, tudo aquilo que desvia a pessoa do caminho certo, tudo aquilo que traz tristeza, amargura, ódio, tudo é morte, tá? Morte é tirar um pouco da vida da pessoa, né? Então, se você humilha alguém, por exemplo, você está tirando um tanto da vida dessa pessoa. Ela não tem vida plena, né? Então, vida é o contrário. Vida é tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que nos edifica, tudo aquilo que nos traz paz, né? Isso é vida. Então, as palavras podem ser palavras de vida ou palavras de morte. Pensa agora você, por exemplo, quando você tem discutido com alguém, né? E eu vou começar de novo dentro de casa, né? Com a esposa, com o marido, com os pais, com os filhos. Quando você tem discutido, você tem transmitido palavras de vida ou palavras de morte. É muito importante a gente pensar sobre isso, né? Como disse no início, como o texto aqui deixa bem claro, a gente tem muita responsabilidade com aquilo que a gente diz, né? Então, usar corretamente as palavras. Ele fala também que as palavras que despertam ódio promovem desunião. Desunião, elas nos desunem, elas nos separam das pessoas, né? Então, vocês podem ver isso, né? Quantos casamentos se desfizeram por causa de palavras de ódio, por causa daquilo que foi dito em momentos de raiva, foi dito com a intenção de humilhar, de diminuir a outra pessoa. Elas causam desunião e causaram já muitas separações de casamentos, essas palavras, né? Então, pensemos nisso, né? E o texto enfatiza isso. A nossa língua pode estar a serviço do bem e promover a união, promover o reino de Deus, promover o conhecimento de Deus, espalhar o amor de Deus. Minhas palavras têm espalhado o amor de Deus ou têm espalhado o ódio, né? Ou elas podem, então, nesse caso, promover o reino de Satanás, né? Então, pelas nossas palavras, nós podemos estar promovendo o reino de Satanás, que Satanás, então, que vai guiar, então, e vai orientar as pessoas, né? Tá? Então, muito bem.
nós vamos agora ler os versículos, nós já lemos o versículo 9, vamos ler os versículos 10 até 12. Então, Tiago, capítulo 3, versículos 10 até 12. A primeira parte, ele fala ainda daquilo que nós já falamos, diz, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Aqui está dito de onde vêm as palavras. Se ela é boa, se ela é má, de onde que ela vem, né? Eu quero ler um outro texto agora de uma coisa que Jesus disse, né? Está em Marcos, no capítulo 7, versículos 20 até 22. Marcos 7, 20 a 22 também é um texto citado aqui na nossa sequência do estudo bíblico. Marcos 7, 20 a 22, diz assim: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, a gente fala, tem um texto também que diz, a boca fala do que está cheio o coração. Eu vou pegar a nova tradução na linguagem de hoje, para nós lermos esse texto aqui. Tem umas palavras um pouco mais difíceis ali, né? Lascívia e tal, né? Eu vou ler nessa linguagem de hoje para a gente ter uma compreensão melhor, né? Uma linguagem mais simplificada dessas coisas. Marcos 7, 21 em diante. Diz assim: porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro, né? Então vejam só, que quantidade de erros, de pecados são aqui mencionados que vêm de dentro do coração. Então, quando ele fala aqui que as palavras, elas têm um poder muito grande, agora, se vão ser palavras de vida ou de morte, na verdade depende do coração. Olha só, olha só. A boca fala do que está cheio o coração. Você já ouviu esse ditado, né? Então, nós precisamos... Então, como é que nós vamos falar coisas boas, coisas que trazem bênção, que trazem benefícios para as pessoas? É quando nós temos essas coisas boas no nosso coração. Olha só. Então, as palavras elas vão ser boas, elas vão ajudar. Claro que nós não somos perfeitos, nós não somos aqueles... Tem gente que tem uma facilidade maior para ser conselheiro e tudo mais, né? Mas isso não impede que todos nós não falemos palavras boas. E isso, então, depende daquilo que está em nosso coração. Se em nosso coração nós alimentamos raivas, ódios, invejas, rancores, sentimentos de superioridade, desejos egoístas, desejos só para o nosso bem, então as nossas palavras vão trazer isso.
elas vão refletir isso e elas vão trazer maldição. Elas vão trazer mal para as pessoas e para nós mesmos, né? Então, e pelo contrário, então, se o amor de Deus está em nosso coração, se esse amor é que realmente habita em nós, então nós vamos conseguir, mesmo que nós não sejamos grandes conselheiros ou grandes faladores, né, que não tenhamos aquele dom da palavra, mas nós vamos conseguir falar coisas que fazem bem às pessoas e que fazem bem para nós também, né? Então, porque, vejam bem, todos nós influenciamos pessoas com aquilo que falamos ou deixamos de falar. Isso não tem, né? Não são só os pastores ou os professores, né? Toda a pessoa, ela acaba ensinando. Se ela diz assim, eu acho que ela está ensinando alguma coisa. Está ensinando. Eu acho que você não deveria fazer assim. Ela está ensinando. Eu acho que você deveria ir fazer isso. Está ensinando. Está sempre ensinando. Então, a pessoa, por mais que se considere insignificante, por mais que se considere alguém, um João ninguém, né? Ninguém é um João ninguém, tá? Então, por mais que uma pessoa pense que aquilo que eu falo não vai fazer nada, efeito nenhum, faz. Todos nós influenciamos as outras pessoas com aquilo que nós falamos. Ou às vezes até deixamos de falar, porque às vezes se calar também é dizer muita coisa. Mas o texto aqui quer enfatizar isto, né? O poder que tem as palavras. E como nós dissemos, então, vão revelar aquilo que está dentro de nós. Então ele diz aqui, o autor do estudo desse, nem citei antes, né, mas é o pastor Joel Miller, vice-presidente de ensino da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Então, ele diz assim, a solução para os males da língua está na cura do coração. Tá? Então, se nós não temos assim achado que falamos coisas boas para as pessoas, que as nossas palavras não têm ajudado ninguém, que às vezes nós falamos coisas que prejudicaram as pessoas, vamos voltar e pensar naquilo que nós temos em nosso coração, né? Curar o coração, como ele diz assim, de tal maneira que, se curado o coração, será possível liberar a língua da sua prisão, pois ela será capaz de proferir bênção e não apenas maldição. E olha, gente, aquilo que você falou já influenciou muito mais do que você imagina. Inclusive as coisas boas, se você tem realmente o amor de Deus no seu coração, se você tem Jesus no seu coração, olha, isso você às vezes nem percebeu como falou uma palavra que ajudou a alguém, né? Às vezes você pensa assim, poxa, mas aquilo que eu falei nunca ajudou ninguém, né? Nunca influenciei ninguém para o bem. É um engano. É um engano. Se você tem Jesus no coração, o amor de Deus está em seu coração, você já falou muitas coisas que ajudaram muita gente. Bem mais do que você imagina, né? Então, vamos colocar o amor de Deus cada vez mais em nosso coração. No último parágrafo aqui do estudo, isso na página 58, lá no meio ele diz, o amor imerecido de Deus por nós, revelado na cruz de Cristo, é a cura para o coração amargurado, que tomado por este amor, há de amar também o seu semelhante, por mais que ele não mereça. Tá? Aliás, a gente condiciona o amor da gente ao outro muitas vezes por aquilo que merece. E eu já digo, isso é bastante frequente. A gente diz, eu amo aquela pessoa. Por que eu amo aquela pessoa? Porque ela merece, porque ela é uma pessoa boa e etc e tal, né? Bom, o amor cristão, ele vai também
para as pessoas que não merecem. Porque o amor de Deus por nós, ele é por nós que não merecemos. Nós não merecemos o amor de Deus. Nós temos esse amor gracioso sem merecer, porque somos pecadores. E assim também, então, vamos amar também ao nosso semelhante, né? E aí, então, diz assim, conclui uma frase aqui dizendo: e então, livre de rancor e ódio, estará o coração restaurado, pronto para encaminhar à língua palavras de bênção e não de maldição. Sem que Jesus faça a faxina no seu coração, a sua língua continuará a espalhar fel. Então, este é o estudo desse dia de hoje, né? Ele é uma reflexão, né? Ele é um alerta para nós não usarmos a língua para o mal, não usarmos as palavras para espalhar o mal. Tudo aquilo que nós já falamos, né? Mas tem um outro detalhe também que é bem interessante a gente pensar, que é aquilo que está contido no 8º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Muitas vezes nós levamos conversas que recebemos, que mostram alguma coisa negativa do outro, e nós levamos para outros. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos espalhando o mal. E às vezes nem é verdade aquilo que alguém nos trouxe, né? Falando de outra pessoa, né? Mas mesmo que seja verdade, se ele falou para nós e nós espalhamos, então nós estamos espalhando o mal. Não estamos espalhando o bem, estamos espalhando o mal, né? Então vejam só, aí também está o poder da língua, o poder das palavras, de nós não usar o poder das palavras, por exemplo, para fofocas, para falar mal das pessoas e espalhar então o mal, né? Ou mesmo que seja o mal que a própria pessoa fez, e como nós sabemos, muitas vezes ela nem fez, mas alguém falou isso para a gente. Então, aí a língua é fogo destruidor, porque nós estamos não espalhando o bem, nós estamos espalhando o mal. E isso então vai fazer mal para nós, vai fazer mal para a pessoa da qual nós falamos, não vai ajudar ela a se corrigir. Se eu ficar falando que o sujeito é um mau sujeito para o outro, isso não vai ajudar ela a se corrigir. Não é espalhando o mal que nós vamos corrigir o mal que tenha ocorrido eventualmente. Então, vamos espalhar o bem, as coisas boas, vamos falar aquilo que ajuda a pessoa. E até é interessante, às vezes, quando alguém vem falar mal pra gente, de um outro, né? A gente pode dar uma palavra para tentar fazer a pessoa perceber que não é bem assim, né? Será que é verdade isso mesmo, né? Então, às vezes a gente não deveria falar. Então, nesta hora, a gente pode até dar um contra esse falatório, esse falar mal. E aí nós estamos usando a nossa língua para a bênção e não para a maldição. Ver o lado bom das pessoas, né? Espalhando, então, bênção, né? Então, o texto, o tema é língua, bênção ou maldição, é para que nós reflitamos como está sendo o uso das nossas palavras. Que nós possamos, então, ser uma bênção com aquilo que nós falamos, possamos ajudar as pessoas. Nós concluímos com uma oração. Querido Deus, Pai Celestial, nós agradecemos por tanta coisa que tem sido falado de bom para nós, que nós recebemos, especialmente da Tua palavra, daquilo que vem de Ti. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado porque Tu falas coisas boas ao nosso coração, que nos ajudam em nossa vida e especialmente dirigem a nossa vida para que nós possamos chegar à salvação eterna. Senhor, ajuda-nos a usar bem as palavras para que elas possam ser uma bênção. Faz com que não nos domine o ódio, a raiva, o destempero quando nós vamos falar com as pessoas,
mas que possa dominar o amor, que possamos dizer aquilo que de fato ajuda as pessoas. Guia a nossa vida, ajuda-nos em nossas atividades diárias, ajuda aqueles que estão doentes, aqueles que estão se recuperando, abençoa seus tratamentos para que possam estar bem, alivia dores e dá-lhes muita paz em seu coração. Ajuda a todos, em nome de Jesus. Amém.